Bom dia a todos vocês. Depois de um louvor tão abençoado, um bom dia pode ser também retornado. Um feedback. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Gente boa, gente amiga. Que felicidade. Você que está em casa nos acompanhando, seja Deus gracioso para com você e lhe favoreça muito. Eu estou vendo que hoje, amanhã está completa. Tem batismo, tem oferta, vai ter ceia. Hoje está completa. Então, você curto na mensagem, mas não vou faltar com a responsabilidade para com o texto sagrado. Tá bom? Não só tem a pregação faz parte de todo o culto, mas vamos usar o bom senso também, tá bom? Espero voltar mais vezes, então por isso eu vou encurtar o tempo aqui. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no capítulo de Lucas, capítulo 14, Evangelho de Jesus narrado por São Lucas. Lucas, capítulo 14, capítulo 14, de 1 a 6. Agradecer à igreja, na pessoa do reverendo Diogo, pelo convite de estar nessa manhã com vocês, de ver a igreja tão presente, louvado seja Deus por isso. Pelo lançamento do primeiro de vários livros, se Deus quiser, do reverendo Diogo, pelo apoio de vocês ao ministério. Ninguém faz nada sozinho, nem raiva, então precisa de outra pessoa. Então, que bom você estar ajudando esse ministério também. Lucas capítulo 14, verso de 1 a 6. Vocês acham que era fácil andar com Jesus, é? Vocês acham que Jesus era um personagem neutro na história? Vocês acham que esse amor não provocava, não instigava? Vocês acham que Jesus não, com amor, não dizia, você é hipócrita? Ah, faltou amor. Você acha que andar com Jesus não era correr risco de vida, não? Andar com Jesus tinha que ter uma apólice de seguro eterno, meu amigo, porque o tempo todo ele estava entrando em cada embuança, como diz o nordestino, em cada roleta, em cada dificuldade. A grande vantagem que ele tinha é que, além de ser homem, ele era Deus, então ele sabia os corações. Mas se só fosse homem, olha, o ministério dele não passava de 1 ano, já tinham derrubado ele, mas ele veio como Deus fez carne, e por isso ele cumpriu o seu ministério. O texto que nós vamos ler faz parte de uma reação, de uma provocação de Jesus, que disse, vocês são túmulo caiado, hipócrita, vocês transformaram a religião como meio de vida, reestruturaram tudo, eu trouxe vida, liberdade, e vocês aproveitaram mais uma vez a logomarca da miséria do povo, através de uma esperança, e arquitetaram essa tipografia de história, essa literatura entre salvação e perdido. Jesus provocou mesmo. Aí o grupo que ele estava enfrentando convidou Jesus para tomar um café da manhã. O tema da mensagem seria um convite ao jantar, mas eu hoje estou de manhã, então um convite a um café da manhã. Ora, meu querido, uma coisa que pastores têm igual a Jesus é não rejeitar convite para jantar, almoçar. Vou na hora. Veja como começa o texto. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. É uma doença que traz a pele inchada, muitas dores cardíacas, renais. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. Ele sai daqui que a confusão vai começar agora. A seguir lhe perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado? A maioria das respostas deles foram sempre essa. A isto, nada puderam responder. Estava certa vez em uma reunião, não deixa eu dizer assim, reunião com a cúpula da Igreja Nacional. Há 8 anos já estou como primeiro secretário nacional do Supremo Concílio. E eu vi de um líder nosso dizendo assim, Romeuzinho, que eles me chamam assim alguns, carinhosamente, Romeuzinho, dependendo do lugar que você vai, nem água aceite. Eu digo, eita gota, nem água aceite?
Dependendo do lugar que você vai, cuidado, porque nem água você deve aceitar. Outros dizem assim: dos meus amigos cuido eu, e dos meus amigos cuido eu, dos meus inimigos, dos meus amigos cuida Deus, e dos meus inimigos cuido eu. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Aonde é que nós nos perdemos na caminhada da fé? Será que de fato vale mesmo chegar ao topo da hierarquia do poder e usar as mesmas artimanhas do mundo e até muito mais maculado com o disfarce do Evangelho? Que possamos ser agentes, patrocinadores da paz, mas aqui para nós, armadilhas são montadas olho no olho, diariamente, para nos derrubar. E não são de pessoas estranhas, não. São de familiares, são de irmãos de igreja, são de amigos próximos. Em um dos momentos da bênção que eu trago à igreja, antes que antecede a bênção, no primeiro domingo do mês, eu digo assim: que o Senhor esteja à tua frente para abrir o teu caminho, esteja ao teu lado para te levantar quando caíres, e esteja por trás de ti para te livrar dos falsos e traidores. Essa é uma oração antiga, só que eu acrescento: dos falsos traidores, que não são poucos. Que não são poucos. Jesus o tempo todo, meu querido, estava cercado de pessoas que queriam tragá-lo, engoli-lo vivo. E aqui está mais uma armação dessa. E eu queria com vocês apresentar o texto. O texto começa com um convite. Diz o que o texto? Que um fariseu convidou Jesus para ir à casa dele para tomar um café da manhã. Eu fico imaginando um café da manhã na sua casa como nordestino. Se você me convidar, espero que sim, eu tenho essa fé. Que Deus toque o coração desses insensíveis, em nome de Jesus. Um cuscuz, eu gosto, ainda estou com meus 51 anos, mas eu gosto de um cuscuz com bode na casa dos outros. Logo cedo. Estamos juntos? É ou não é? Ora, meu querido. Um cafezinho com leite, depois um pão com ovo e um queijo de coalho. Diga assim: que hora começa o culto da noite? Porque agora vamos ficar conversando. Convite para almoçar, tomar café, jantar na casa dos outros, é excelente. Eles chamaram. Você vai totalmente desprevenido. Mas só que Jesus foi convidado para ser testado, provado e condenado. A título de ilustração e de elucidação, ele já tinha sido acusado de 6 quebras do ritual do sábado. Ele curou pessoas durante o sábado. Ele até disse assim: pode comer, estão com fome, coma. Mas é sábado. Vocês nunca leram o que fez Davi quando estava com fome, ele e seus homens foram comer o pão da propiciação? Com certeza não era esse pão cenográfico, mas era pão. É cenográfico? Não era esse pão assim que Davi ia ficar com fome. Com certeza. Eles queriam colocar Jesus na pior das acusações. Como é que o Senhor, sendo amor, é impiedoso? Porque eles colocaram, vê a armação, há um convite, há uma observação. Ora, diante dele se achava um homem doente. Olho no olho, eles colocaram Jesus e o homem doente face a face. Olha a observação, não há esse detalhe à toa aqui. A ideia é mais ou menos assim: tudo bem que o Senhor não quebre o sábado, o Senhor vai estar sendo legalista igual a gente, mas cá para nós, ser legalista igual a gente e ficar pousando de amor, de bondade, de misericórdia o tempo todo e não socorrer, o Senhor é impiedoso. Aqui é que está, já que legalmente falando, ele tem força política pela voz do povo que diz que ele é o profeta, mas se a gente provar que ele é impiedoso, ele vai perder popularidade. Esse é o detalhe, essa é a discussão do texto. Além do convite, há um enfermo que já foi falado aqui e uma pergunta. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Aqui está a réplica bem feita de Jesus. Ele viu, sabia e disse assim: me diga, é lícito ou não curar no sábado? Eles não responderam. Porque se não é lícito, qual é o dia então que é lícito? E curem. Se não é lícito curar no sábado, então qual é o dia? E se eles falassem qualquer outro dia, então Jesus disse: então pronto, enfermo, volta a essa casa qualquer outro dia, fora o sábado, porque eles estarão agora responsáveis em curar você.
Já que é proibido nesse dia pela nossa religião, então qualquer outro dia a nossa religião vai curar você. Viram aí a pegada? Viram o que está acontecendo? Qualquer dia. Eu cresci nas décadas de 80 e 90 com faixas na igreja assim: hoje é dia de libertação, grande cura, hoje ajuntamento venha. Foi uma falácia. Transformou a graça em algo, em mercadoria, como se fosse de feira popular, como a feira popular de vocês aqui. Principalmente na hora do grito. Pode vir qualquer um, pare de sofrer. Ah, meu querido, se a gente pudesse fazer isso, nós estaríamos gritando: pare de sofrer, hoje é agora. Mas não depende da gente, nós somos apenas pregadores do Evangelho que diz: queira Deus trazer suavidade à tua vida, em nome de Jesus. Notaram a pegada aqui? Veja que essa pergunta de Jesus, no verso 4, eles, porém, nada disseram. Aí Jesus toma a dianteira mais uma vez e quebrou o sábado, dizendo: qualquer dia eu curo, até naquele dia que a instituição religiosa, a denominação, o formato religioso formou: eu sou Senhor de toda e qualquer hora, situação. Todo milagre é uma quebra de paradigma, de normalidade. Todo milagre. Nós não temos condão, força, fulcro para quebrar a normalidade. Por isso que os céus intervêm em nome de Jesus. E eu não estou nem aí se você é batista, assembleano, católico, ateu. Quando o céu quebra a barreira da distância, ele interrompe a tua desgraça, a tua dor. Queira Deus fazer isso. Mas ele não faz isso porque você é presbiteriano, batista, católico, espírita. Ele faz isso porque ele é o Criador. E todas as vezes que ele faz isso sobre alguém, não de um credo apenas, mas de toda a sua criação, é para a glória dele. Mesmo que a pessoa que seja beneficiada não dê glória a ele, mas ele será glorificado pelos olhos que estão assistindo. Meu querido brother, Deus não precisa da nossa denominação para ser glorificado. Ele é glorificado porque existe o livro da natureza, existe o livro da revelação dizendo: a Ele a honra, a glória e o louvor. Pega isso aqui, nós somos do Senhor. Agora, a despeito de muitas vezes não concordarmos com algumas coisas de outras denominações, isso não dá o direito de desaprová-lo, porque Deus tem feito maravilha muito no mundo neopentecostal e pentecostal, como tem feito no mundo reformado. Por favor, não vamos criar esse discurso beligerante de afastar, porque estamos nos aproximando dessa mesa aqui, mesa de querer pegar um ao outro. Deixe o Senhor levantar quem Ele quiser para a glória dEle. O texto continua, santo irmão, e há um confronto. Lê comigo o verso 5, podemos ler? Há uma só voz. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não tira logo, mesmo em dia de sábado? Qual de vós? Estamos falando aqui de valores, mas não de valores só morais. Ele usa toda a expressão e estica mais possibilidade de argumentação. Filhos, bens, dignidade, ele estica aqui. Qual de vós não fazem isso? Olho no olho, estamos juntos? Quantos de nós, quando não estamos sendo vistos, fazemos aquilo que condenamos? Quantos de nós? E quantos de nós usamos a máscara da religião para condenar aqueles que foram flagrados, até por nós e por outros, e condenamos eles àquelas atitudes que nós fazemos no silêncio, no calado do dia, sem ninguém ver? Será que nós ainda não aprendemos à luz do Evangelho que nós não somos capazes disso? Mas Cristo que está em nós nos convida o tempo todo para dizer assim: quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Deixe que as instituições que são representadas pelos seus oficiais, pelos seus estatutos, pela sua personalidade jurídica, resolva essa questão. Mas entre vós, irmãos, por favor, não atirem pedras. Amem e levante os que estão enfermos. E só um caído sabe como é difícil se levantar. E quantos de nós caídos ainda querendo derrubar o cara que está no chão? Eu me lembro de um adágio mineiro. Um mineiro diz assim:
Quando o matuto sabe que vai cair, se deita logo. Eu gosto desse adágio. Quando o matuto sabe que vai cair, já se deita. Nos deitemos, irmãos, porque vamos cair. E ao nos deitar, estamos dizendo assim: nós não vamos ser uma zona franca de Manaus, que vale tudo. Mas não deve ser aqui na igreja do Pirangi, nem na Memorial, uma delegacia, que está todo mundo enquadrado. Mas que seja casa de misericórdia. Que os caídos sejam restaurados em nome de Jesus. Vamos para o texto e vamos concluir. O tema de hoje é um convite para tomar café. A salvação é gratuita, meu amigo. O discipulado é que custa caro. A salvação é gratuita, mas o discipulado custa caro. Neste capítulo 14 são cinco passos, 5 tipos de diferentes de pessoas que Jesus revela aqui na estrutura da salvação. Eu ficarei só nesses aqui, nesses primeiros versos 6. O fariseu e sua falsa piedade. Como é que eu posso colocar isso aqui? Eu fui ao seminário muito cedo. Eu fui aos 17 anos. O meu tutor fora Otto Dourado, Guanás Dourado. Era o reitor do seminário e presidente do presbitério. Eu acho que foi por isso que ele me conseguiu colocar ali. Com 17 anos. Para mim, João Calvino era um ilustre desconhecido. Eu tive que conhecer mais Calvino, os reformadores. Eu me encantava, muitas vezes, com 2 tipos de tom de voz. Quando começava assim: amantíssimo Deus, ao de entrar nos portais eternos, na Assembleia dos Justos, eu digo: rapaz, que vozeirão, é isso que eu quero ser. Mas eu caía no choro quando alguém dizia assim: oh Jesus amado, querido amado. Eu digo: meu Deus, qual das 2 vozes eu irei seguir? A primeira voz me trouxe decepção. A segunda voz também. Por favor, haverá sempre decepções e falsa piedade no mais tradicional reformado e no mais caloroso e santificado neopentecostal. Haverá hipocrisia e falsa piedade em ambos. Mas isso não nos dá e não nos deve levar a recuar, dizendo assim: eu não quero nada disso. Eu quero conhecimento e eu quero a piedade em nome de Jesus. Eu quero falar muito bem e eu quero também sentir muito bem a glória do meu Deus. O que eu não quero ser é um falso piedoso. O que eu não quero ser é estar o tempo todo aqui com a confissão de fé, dizendo: está aqui a confissão de fé. O que eu quero estar com o tempo todo diante de vocês é: olha para a minha vida, porque eu imito Jesus Cristo. Quando eu necessito de uma confissão, de um documento eclesiástico para retificar ou ratificar a minha conduta, eu estou deixando a Bíblia em segundo lugar. Cito o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É por aí, gente boa. A piedade é produto pessoal. E você vai passar a vida inteira dizendo: tenho muito que aprender. Nós iremos aprender com os nossos erros, nossos silêncios, as nossas covardias. Vamos aprender com os nossos desvios de conduta. Vamos aprender com tantos. Vamos lá? O texto diz que esse falso fariseu piedoso tentou armar para Jesus e botou uma isca. E a isca era esse doente. Ah, meus queridos, eu vos digo que quem mais tira pessoas da igreja são as pessoas da igreja. Nunca se esqueça disso. Quem mais tira pessoas da igreja são as pessoas da igreja. Com suas iscas. Só por causa desse microfone, só para estar, nada pessoal, para estar no teclado, para estar aqui servindo. Se você vem para servir, não apareça, mas que o Senhor cresça em nome de Jesus. Quantas famílias, eu digo isso porque eu pastorei uma igreja há 25 anos. Eu sei o que eu estou falando. O Senhor é um covarde, o Senhor é um fraco. Tem um programa que eu faço nas quintas-feiras, área política, que é Perguntar Não Ofende. Peguei de Augusto e Codemos algumas coisas. E a turma tem um pós-semana num senador nosso que fez umas besteiras lá, em pronunciar-se. E eu tenho que me pronunciar. Mas tem hora que tem uma saída. Eu digo assim: o senhor é um covarde, o senhor não está vendo isso. No rádio eu digo: o meu silêncio
também é minha resposta. Muitas vezes, na igreja, o nosso silêncio é a nossa resposta. O texto continua, santo homem. Quando Jesus lhe perguntou quais eram suas convicções acerca do sábado, ele disse, então, verso 3, então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, que são os advogados, os escribas, e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Lançou mão da artimanha deles para contra-atacar. Para começar, eles eram incapazes de fazer qualquer mudança de vida. Nós estamos nessa manhã, e aqui vem as aplicações. Porque sabemos como é uma vida dentro da legalidade. Como o cristianismo e o protestantismo brasileiro, regado pela influência numérica do movimento pentecostal e neopentecostal, tem formado o arquetipo de que ser cristão é ser moralmente irrepreensível. Vocês não estão notando que nós voltamos à mesma prática do farisaísmo? Ser cristão é reconhecer que nunca será moralmente irrepreensível. Por isso, eu tenho que dar um salto na fé. E aqui eu estou com Soren Kierkegaard na cabeça. É dar um pulo no escuro. A nossa salvação é o pulo na fé. A nossa racionalização está nos levando a dizer assim, tem algum fato que me condene? Alguma prova? Algum elemento probatório que me diga e que me faça isso? Não, não tem. Então estou tranquilo. A nossa fé diz, mesmo que não tenha deixado nenhum ponto solto, mas a minha consciência sabe que eu pequei contra Deus e somente contra Deus pequei. Meus irmãos, nós vamos tomar a ceia do Senhor mais uma vez. Não por uma questão ética, nem moral, mas por uma questão de fé. Porque todos nós, mesmo não deixando pontas soltas da nossa vida para não serem vistas, a nossa fé nos condena, mas a nossa fé também nos salva. Carl Schmitt, esse filósofo alemão, diz que o veneno que te mata é o veneno que te cura. Estou usando aqueles elementos políticos agora. Carl Schmitt diz, o que te condena é o que te salva. A fé que condena é a fé que salva. Mas para isso, diga, Senhor Jesus, o Senhor pode todas as coisas. Tudo é lícito para o Senhor, até curar num dia de sábado. Aqui vem a aplicação. Dava a impressão de que se Jesus não curasse, era insensível. Eu botei um pensamento aqui que eu quero compartilhar. Sendo assim, por que não permitir que libertasse o homem criado à imagem de Deus no sábado? Por que eles iriam pegar? Nos dias de hoje, mais de 42 milhões de casais, lares, têm animais e não têm crianças. Hoje nós somos a população que temos mais animais dentro de casa em lugar das crianças. Isso é uma reflexão econômica poderosa. E não pense que sai caro criar um animal. Eu não sei quantos são dos anos 80, mas tinha um som, um rock de Eduardo do Sec que dizia assim, troque seu cachorro por uma criança pop. Uau, uau, uau. Nos anos 80. Eu vejo o Tiago aqui acolá postando como secretário algumas dores sociais da nossa cidade. Ame seus animais, mas ame mais as crianças dessa cidade, em nome de Jesus. Só uma pessoa desalmada, que não ama a Deus, coloca o enfermo diante de Jesus para pegar Jesus. Só quem não ama a Deus, não ama o próximo, mas quem ama a Deus, ama o próximo. Que possamos refletir muito bem, porque nós estamos aqui e acolá, dando mais carinho e cheiro. Continue dando carinho e cheiro no seu animal, no seu pet. Trate ele, coloque até, se quiser eu faço até o inventário para ele, pode me procurar como advogado. Mas tem muitas coisas que eu me envergonho
que podemos fazer melhor. Principalmente, ainda, a carne negra é a mais barata do mercado. Avenida Prudente de Moraes, qualquer horário da noite, das 8 às 10, nos corta o coração. E alguns dizem, mas o senhor vai continuar fazendo isso? Levando sopa, pão, roupa? Não é porque vocês não estão vendo, é porque temos que fazer. Porque tem alguém doente, enfermo, na nossa frente, e nós estamos representando Jesus Cristo. Temos os nossos belos prédios que nós temos, mas sem esquecer de que tem pessoas que precisam da gente. Jesus revelou a falsa piedade dos escribas. Diziam defender as leis divinas do sábado, quando na verdade abusavam do povo e acusavam o Salvador. A grande diferença entre guardar a verdade de Deus e promover a tradição dos homens. Eu quero guardar a tradição dos homens, mas não primeiro do que a verdade de Deus. A verdade de Deus em primeiro lugar. Verso 6 termina o quê? A isto, nada puderam responder. Deus muito abençoe vocês. Um bom domingo. Curvemos nossa cabeça e oremos ao Senhor.